Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago da Capitalizo. Estou aqui hoje para apresentar para vocês a série de programas que nós vamos fazer com Pare antes, durante e depois de investir. A Capitalizo, como uma casa de análise e recomendações, ela não pode parar nunca, né? Então, mesmo depois que o cliente monta uma carteira, por exemplo, de renda fixa ou de fundos, faz parte, né? É primordial que o nosso setor de análise continue atrás de boas oportunidades, né? Então, a montagem de uma carteira, e muitas vezes eu não vá mexer naquela carteira, como por exemplo uma carteira de fundos por um bom tempo, é muito importante que a gente fique ligado, vamos dizer assim, o que está acontecendo no mercado, os novos fundos, as novas gestoras, e até daqui a pouco mudar a estratégia de acordo com o mercado, né? A gente pega, por exemplo, a parte de fundos multimercado, eram produtos que com taxa de juros mais alta, título pré-fixado pagando 16%, 17%, às vezes não fazia tanto sentido. Agora, com a taxa de juros aí podendo chegar esse ano ou ano que vem a 7%, a gente vê na prática que já faz bastante sentido e, claro, vai depender também bastante do perfil do investidor, né? Então, nesses programas aqui, né, nós vamos trazer sempre comparativos, pegar exemplos reais de carteiras de clientes, né? Obviamente, boa parte do que a gente vai mostrar é lidando com o passado, o que teria acontecido, mas a gente vai conseguir trazer, entre aspas, isso para o valor presente, né? E mostrar o quanto às vezes a gente deixa de ganhar dinheiro ou deixou de ganhar dinheiro porque não comparou, né? Porque não faz esse exercício de comparação. Então, pelo menos a gente já aprende que daqui para frente é impossível, não posso aceitar perder dinheiro. E às vezes com produtos com carteiras parecidas, mas com taxas de administração ou de performance diferente, né? Então, a gente vai ver isso, vai ver como é que funciona no mercado e justamente, não é falar mal de ninguém, mas é justamente para a gente não cair nas pegadinhas, tá? Então, eu queria iniciar com esse exemplo, tá? Isso é uma carteira de um cliente que ele tem a intenção de ter... Basicamente, o perfil dele é conservador, né? Ele não gosta muito de volatilidade, mas ele queria ter pelo menos 10 a 15% do capital dele em fundos um pouquinho mais agressivos, como o fundo multimercado, né? Mas queria manter uma liquidez boa na carteira, né? Pelo menos 20 a 30% da carteira ele gostaria que continuasse em aplicações de resgate curto, né? E o resto, mesmo o conservador, ele abriria a mão, né, para daqui um pouco, em 30 dias ou 60 dias, ele conseguir resgatar esse capital. O que eu digo é a carência, né? Então, tem fundos, como eu vou mostrar depois da Porto Seguro, que ele é D0, né? No mesmo dia eu consigo o resgate do fundo. Tem fundos que é D32, né? Ele continua rendendo durante aqueles 32 dias, mas depois que eu pedir o resgate, demora 32 dias para o dinheiro cair na minha conta, né? Tem fundos que é D4, D5, D10 e assim por diante. Essa aqui, pessoal, era a carteira dele no Bradesco, tá? Então, tem dois fundos ali, ele tinha o Bradesco Hiperfundo, que é um fundo DI, e o Bradesco Topázio Renda Fixa, né? Primeira coisa, a gente olhando na carteira aqui, que já bate o olho, né? E muitas vezes o que a gente acaba não tendo acesso nem vai atrás, em relação à rentabilidade do fundo, comparando com o CDI, né? Se nós pegarmos aqui, ó, esse aqui é o percentual do CDI. Ele tinha 60% no hiperfundo e 40% nesse fundo Topázio. Outra coisa aqui, nesses programas aqui nós não vamos entrar em detalhes dos fundos, tá? Porque a gente tem o programa de fundos de investimento, que daí nós vamos destrinchar como é que funcionam os fundos, né? Então aqui basicamente é falar mais genericamente sobre a carteira dos fundos e falar principalmente das diferenças de estrutura dos fundos, ou pode ser renda fixa, ou ações, ou fundo imobiliário, assim por diante. No caso, essa carteira aqui era uma carteira de fundos, né? Então, pô, a primeira coisa que bate já no olho é que essa carteira está rendendo 63% do CDI, né? Daqui a um pouco a gente vai ver um dos motivos. Por que ela está rendendo tão baixo, né? Pô, em 12 meses aqui ela está rendendo 71% do CDI, né? O mínimo que eu deveria ter é uma carteira que rendesse 100% do CDI. Outra coisa, 100% do capital dele estava alocado em renda fixa de duração baixa, tá? E, pessoal, esse exemplo aqui era de um cliente que tem um volume
substancial, né? Não é um volume baixo de recursos e ele estava somente nesses dois produtos aqui no Bradesco, né? Então, pô, se ele tem possibilidade de deixar mais tempo aplicado, daqui a pouco para poder resgatar em 30 dias, né? Mas se ele tem a possibilidade para deixar mais tempo o dinheiro aplicado, por que colocar tudo num fundo de baixa duração, né? Então a gente vê, né, percebe a primeira questão aqui desse estudo, vamos dizer assim, essa questão de não conseguir bater o CDI. E aqui fica ainda mais claro, né? Nesse gráfico, a linha azul é o CDI, isso aqui é desde 2004, né? Só para a gente ter uma noção no longo prazo, quando eu posso deixar de ganhar dinheiro, a linha azul é o CDI e a linha verde é a carteira dele. Tá? Então, o CDI rendeu 370% e a carteira dele 216%. É uma diferença muito grande para uma carteira conservadora que, no mínimo, deveria bater o CDI, que é a referência do mercado. Tá? Essa aqui foi a carteira que ele montou. Tá? Então, foi a carteira que são os fundos sugeridos pelo nosso setor de análise, né? E cada fundo ele tem um perfil diferente. Tá? Primeira coisa que eu já percebo de cara é que essa carteira aqui bate o CDI. No mês, no ano, 6 meses, 12 meses e no período. Né? 113%, 122%. Em 2017 estava dando aí 125% do CDI essa carteira. Outra coisa, eu já saio de apenas 2 fundos, eu já vou para 3 fundos. Na verdade, essa carteira são 4 fundos, né? Que tem mais um fundo que ele ainda não tem 6 meses, então não pode ser divulgada a rentabilidade. Tá? Então aqui, ó, composição, né? Já tem outros gestores, antes era só o Bradesco. E agora a composição da carteira tem um pouquinho de multimercado, tá? Que são os 10% que ele queria um pouquinho mais agressivo, e mesmo assim o fundo multimercado é um fundo que vai ter renda fixa, vai ter um pouquinho de bolsa, juros, moedas, dependendo do perfil do fundo. Nesse caso aqui foi o Bahia AM, tá? O Porto Seguro Crédito Privado DI, que é bem para curto prazo mesmo, e o Sparta, que é um produto para D mais 32, mas também é renda fixa, né? Ele vai ter dentro da carteira dele debêntures, título público, bastante coisa de crédito privado, né? Que são debêntures, mas vai ter CDB de grandes bancos, letras financeiras e assim por diante. É, né? Uma carteira bem conservadora também. Então ele colocou 10% nesse Bahia, né? Que é um fundo multimercado, 20% que é de resgate imediato, caso ele precise, e os outros 70% em 32 dias. Então, a qualquer momento, ele pedindo resgate em 32 dias, o dinheiro está na conta dele. Tá? Então, a gente já percebe que agora já tem uma diversificação que faz mais sentido de acordo com o perfil dele. Tá? E aqui nessa lâmina a gente já vê a diferença. Né? Aqui pegou de 2014, tá? De 2014 até 2017, como foi o comportamento dessa carteira dele, da nova carteira dele em relação ao CDI, né? Não é uma reta como o CDI, até porque tem aquele fundo multimercado, que ele é um fundo mais agressivo comparando os outros, mas olha no longo prazo como ficou estável, né? Aquele fundo acabou sendo importante porque ele acabou trazendo uma rentabilidade extra para essa carteira aqui. Ó, então, se nós formos pegar aqui de 2014 até 2017... tem a data específica, o dia 5/3/2014, que foi o que o sistema pegou, a rentabilidade dele seria 59% contra 52% do CDI. Né? O outro ele perdia de quase 50% do CDI, estava bem abaixo do CDI. Tá? E aqui nós temos o comparativo das carteiras. Né? A carteira antiga no mês aí dando 63% do CDI, a nova 114%. 6 meses 68 contra 128, no ano 70 contra 125, em 12 meses 71 contra 122, né? Óbvio, como eu comentei, como tem um percentual mesmo que pequeno em fundos multimercado, acabou, vamos dizer assim, turbinando a rentabilidade da carteira dele como um todo, né? Mas é uma carteira agora que tem uma rentabilidade muito maior do que a dele, né? Ele saiu de 63 para 114 do CDI,
em 6 meses de 68 para 128, né, para 12 meses de 71 para 122, né, com produtos que fazem muito mais sentido para o perfil dele, tá? E aí eu queria colocar por último aqui, para a gente entender, né, que às vezes é complicado, né, para quem está no dia a dia correndo, que justamente é o nosso trabalho, né, que é fazer esse trabalho de pesquisa, ver no mercado onde é que estão os melhores produtos, né. Pegamos aqui, por exemplo, a taxa de administração desse hiperfundo, é 3,9% ao ano. Então, pô, é uma taxa que para renda fixa é muito alto. Se a gente pegar aqui, ó, e o outro fundo é 1,5%. Ó, o Porto Seguro DI é 0,4%. O Sparta é 0,7%, que é um crédito privado, né? Então, é menos da metade do que esse referenciado aqui, que é 1,5%. 1,5% para taxa de administração para fundo de renda fixa não faz muito sentido, não. Tá? 3,9, então, foi o que eu falei, eu não quero falar mal, mas 3,9, quem vai ganhar muito dinheiro é o banco. Né? Que nem a gente brinca sempre, por isso que tem que comprar ações do Bradesco, porque eles estão ganhando muito dinheiro aqui para comprar LFT, para comprar CDB, né? Então, não faz muito sentido pagar essa taxa. E a gente pode ver aqui que é um fundo que tem um patrimônio gigantesco, já foi maior até, né? Mas a média dos últimos 12 meses em 3 bi e 700. Esse outro fundo grande também, 652 milhões. Né? E aqui as taxas mais baixas de administração, também são fundos robustos, né? Sparta com 650 milhões e o Porto Seguro, empresa muito conhecida no mercado, aí 1 bi, quase 1 bi e 100. E o Bahia com 720 milhões. Esse fundo já passou de 1 bi a custódia dele. Né? Ele cobra 1,9 porque ele é um fundo multimercado, né? Faz sentido a gestão, dá muito mais trabalho fazer a gestão de um fundo multimercado que simplesmente comprar renda fixa, né? Então, até 1,9, 2%, ok. Lembrando sempre, né, pessoal, que essa rentabilidade aqui ela já é livre de taxas, né? Então, esse fundo aqui rentabilizou 7% livre já das taxas, né? Esse fundo aqui rentabilizou 25% em 12 meses, que é o Bahia, livre de taxas. O Porto Seguro e o Sparta também livre já das taxas. Teria que descontar só o imposto de renda, que ia depender do prazo que eu ficasse aplicado. Né? Então, o que eu queria mostrar para vocês era isso. Né? Como eu comentei, esse aqui é o primeiro de uma série de programas que a gente vai fazer. Se vocês quiserem, daqui a pouco, mandar as carteiras aí para a gente comparar, né, e colocar produtos que tenham perfis equivalentes, mas que tenham uma gestão diferenciada, o que a gente vai ver é sempre isso aí, né? Sempre vai acabar entregando sempre um resultado maior, principalmente se a gente pegar o que já aconteceu, óbvio, né? Claro, dessa carteira aqui, 2 fundos são de renda fixa, né? Tanto o Porto Seguro quanto o Sparta é renda fixa. Né? O outro fundo que vai ter uma volatilidade maior, né, que é o Bahia, ele não vai subir todos os meses, vão ter meses que ele vai cair 0,10%, tem mês que ele não vai dar rentabilidade nenhuma, tem mês que ele vai render 2%. Né? Se a gente pegar no ano mesmo aqui, ele está com 21% de rentabilidade, né? Uma rentabilidade bem acima do que a renda fixa, só que para esse cliente queria colocar 10% do capital dele numa posição mais moderada, vamos dizer assim, não é nem agressiva, mas moderada, né? Porque 10% da carteira continua sendo uma carteira bem conservadora, é bem interessante, tá certo? Então, por enquanto era isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos à disposição. Lembrando sempre que nós temos os produtos de carteira, né, que são as carteiras Capitalizo, que são onde a gente consegue montar a carteira com renda fixa, com fundos e com fundo imobiliário, com previdência. Também tem os produtos de o Top Renda Fixa, que é específico para quem quer títulos de renda fixa, e o Top Fundos é para quem quer montar carteiras de fundos de investimento, tá certo? Então, como eu comentei, qualquer dúvida que vocês tiverem é só falar com a gente. Estamos sempre à disposição. Um abraço, até mais.